Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura. Meu nome é Marcelo Ribeiro e estou aqui para compartilhar o meu aprendizado sobre a história, doutrina e práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sem censura, mas com respeito. Hoje vamos cobrir a restauração do sacerdócio, outro assunto espinhoso, complexo e controverso. Eu não alego ser nenhum especialista no assunto, mas sim um aprendiz que gostaria de compartilhar o que tenho aprendido com mentes brilhantes que estudaram e estudam o assunto. E como sempre, abro o convite para quem souber de informações relevantes que complementem ou corrijam o que eu vou compartilhar aqui hoje, que me eduque a respeito. E eu certamente compartilharei o novo aprendizado. Aliás, isso é algo que tem me trazido muita paz com relação ao conteúdo do canal. Apesar de muitos terem ladrado aos quatro ventos de que o que eu falo aqui é mentira e que está denegrindo o nome da igreja, etc, etc, até hoje não há nada que eu tenha compartilhado que tenha sido comprovado estar errado. Assim, sigo compartilhando, como sempre, com o maior cuidado que posso em avaliar e validar as informações antes de repassá-las. E como sempre, para mais informações, eu coloco as fontes na descrição do vídeo. Antes de prosseguir, quero mais uma vez convidá-lo a se inscrever no canal e clicar no sininho para ser avisado quando novos vídeos forem publicados. E lembre-se de curtir o vídeo e deixar seu comentário, pois isso ajuda na divulgação do canal. E finalmente, se você quer encontrar pessoas para conversar e processar esses assuntos, sem ser criticado por suas opiniões, junte-se ao grupo Mormonismo Sem Censura no Facebook. A abordagem da restauração do sacerdócio na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pode tomar uma variedade de direções. No vídeo de hoje, escolhi abordar o assunto do ponto de vista dos registros históricos e escriturísticos dos eventos associados à dita restauração, mais particularmente a aparição de João Batista e de Pedro, Tiago e João a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Grande parte do conteúdo de hoje foi inspirado nos estudos do historiador Dan Vogel e pelo ex-funcionário do sistema educacional da igreja, que posteriormente se tornou um crítico da mesma, chamado Grant Palmer, para poder lhes trazer a porção da história que os missionários não lhe contaram e que não é coberta na escola dominical no Instituto. Mas primeiro precisamos estabelecer qual o entendimento atual da Igreja sobre o sacerdócio e a sua importância. No Manual Geral de Instruções, disponível hoje, dia 20 de fevereiro de 2021, lemos o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única organização na Terra com a autoridade do sacerdócio. O profeta Joseph Smith recebeu o sacerdócio de Arão e suas chaves de João Batista. Ele recebeu o sacerdócio de Melquisedeque e suas chaves dos apóstolos Pedro, Tiago e João. No templo de Kirtland, Moisés, Elias e Elias o profeta apareceram a Joseph Smith e lhe conferiram a autoridade adicional, necessária para cumprir a obra de Deus nos últimos dias. Fecha aspas. Segundo o que é ensinado na igreja, João Batista teria aparecido a Joseph e Oliver no dia 15 de maio de 1829, para lhes transferir a autoridade do sacerdócio arônico, que, como ensinado na igreja hoje, deve ser passado de pessoa a pessoa em uma corrente contínua de ordenações físicas. Algum tempo depois, Pedro, Tiago e João teriam aparecido também para transferir a autoridade maior, mas a data de tal visitação não é conhecida. Muitos líderes hoje, se perguntados qual a principal diferença entre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e todas as demais igrejas, as quais o livro de Mórmon chama de a Igreja do Diabo, eles lhe responderiam que é a autoridade do sacerdócio, recebida diretamente de seres ressurretos em uma corrente ininterrupta de sucessões na linha de autoridade, e que somente pela imposição das mãos daqueles que possuem autoridade poderia alguém tê-la recebido. Ao contrário do pensamento carismático da época de Joseph Smith, que diz que qualquer um que for chamado pelo Espírito de Deus teria autoridade do mesmo. A Igreja tem uma visão muito mais estruturada de como tal autoridade é transferida e recebida, pelo menos hoje. Mas será que foi sempre assim? Em 1885, David Whitmer, uma das testemunhas do livro de Mórmon, foi perguntado sobre a visita dos personagens bíblicos a Joseph e Oliver. Sua resposta foi surpreendente. Ele disse o seguinte, abre aspas, nunca ouvi que um anjo tivesse ordenado Joseph Smith e Oliver Cowdery ao sacerdócio arônico, até o ano 1834, 35 ou 36. Fecha aspas. Ou seja, um dos líderes mais próximos de Joseph Smith não teria ouvido sobre esse evento maravilhoso até pelo menos 5 anos depois do ocorrido. Edward Stevenson escreveu uma carta ao apóstolo Franklin D. Richards em 1886, dizendo o seguinte, abre aspas, perguntei a David e John Whitmer, os quais disseram que não tinham nenhum conhecimento sobre
e nem os registros dizem nada sobre Pedro, Tiago e João aparecendo ao profeta Joseph. Fecha aspas. William E. McLellin, um dos apóstolos originais da igreja, disse o seguinte a respeito do assunto, abre aspas, em 1831, ouvi Joseph Smith contar sua experiência várias vezes sobre visitações de anjos, sobre como ele encontrou as placas e seu conteúdo vindo à tona, mas nunca ouvi uma palavra sobre a visita de João Batista, ou Pedro, Tiago e João, e a ordenação ao sacerdócio. Até quando ouvi o anúncio, depois de alguns anos, em Ohio. Fecha aspas. O relato da mãe de Joseph Smith, em sua biografia escrita em 1845, diz o seguinte sobre o batismo dele e de Oliver, abre aspas. Certa manhã, eles se sentaram para trabalhar como de costume, e a primeira coisa que foi apresentada através do Urim Tumim, que é a pedra de vidente, foi o mandamento para Joseph e Oliver irem para a água e realizar a ordenança do batismo. Eles o fizeram. Eles agora tinham recebido a autoridade para batizar. Fecha aspas. Repare que Lucy Smith não faz nenhuma menção à ordenação ao sacerdócio como sendo o que lhes deu essa autoridade para batizar. Apenas o chamado de Deus era o que dava essa autoridade, o que é condizente com a visão evangélica carismática da época. Em suas origens, muito da autoridade exercida na igreja tinha fonte carismática, que é relacionada com as experiências espirituais disponíveis a qualquer um que as procurem. Contudo, assim como estabeleceu com o relato da primeira visão, que evoluiu ao longo do tempo e que se tornou cada vez mais fantástica e única, passando de uma experiência carismática de redenção de pecados, comum na época de Joseph, para se tornar a fonte do chamado profético dele e da origem da igreja, também o relato sobre o recebimento da autoridade e o poder de Deus foi gradualmente se tornando mais magnífica, única e física. As mudanças parecem ter forte correlação com os momentos em que a autoridade de Joseph Smith era questionada ou desafiada por outros líderes. Ele então resolvia o problema criando uma estratificação cada vez maior e sempre colocando ele mesmo, Joseph, na posição superior e fazendo cada vez mais difícil essa posição ser usurpada pela concorrência. Dan Vogel lista uma série de ocasiões no livro de Mórmon e na história da igreja que deixam claro que a autoridade exercida pelos profetas não dependia de ordenação física, passada de pessoa a pessoa, mas no contexto de chamado carismático, dependia do chamado divino recebido de Deus e nada mais. Um desses exemplos é a seção 20 de Doutrina e Convênios, que fala da organização da igreja e da autoridade divina dada a Joseph e Oliver, como primeiro e segundo elders da igreja. Nenhuma conexão de tais ordenações é feita à aparição de seres celestiais, mas a autoridade é simplesmente relacionada ao mandamento divino dado pelo próprio Jesus Cristo de que Joseph ordenasse a Oliver e vice-versa. A seção 20 continua relatando os eventos principais da história de Joseph que culminaram na organização da igreja. Mas nada é dito sobre João Batista, Pedro, Tiago ou João. Outros exemplos contidos no livro de Mórmon são Alma o pai, que convertido na corte do iníquo rei Noé, através do testemunho do profeta Abinadi, começa a batizar nas águas de Mórmon, proclamando ter recebido a autoridade do Deus Todo-Poderoso, sem fazer qualquer referência a uma imposição de mãos para o recebimento de tal autoridade. Quando Jesus Cristo aparece aos nefitas e ordena apóstolos dentre eles, e lhes dá autoridade para batizar, também nenhum relato da imposição de mãos existe. Apenas o chamado oral feito pelo próprio Jesus Cristo, lhes ordenando a tal autoridade. Sim, claro que é possível que se levante o argumento que o fato das Escrituras não mencionarem não quer dizer que não aconteceu. Mas isso seria esquecer quanto do século XIX se encontra no livro de Mórmon. Seria também esquecer que a autoridade carismática era o que vigorava na época de Joseph. E também seria esquecer que tal tipo de ordenação nunca, repito, nunca foi mencionada no livro de Mórmon, pois o mesmo foi produzido cronologicamente antes de Joseph ter essa ideia. Finalmente, quando Alma explica sobre o sumo sacerdócio, ele diz em Alma 13, versículo 3, que os sacerdotes foram ordenados desde a fundação do mundo e que por sua fé e boas obras eles foram chamados, não fazendo, de novo, nenhuma referência à imposição de mãos por quem tem autoridade, mas privilegiando a pré-ordenação ao chamado divino. Talvez por isso a confusão na cabeça de David Whitmer, ao ver que a igreja passou a insistir que a corrente contínua de ordenações por imposição de mãos era essencial. Edward Stevenson relatou da conversa que teve com David Whitmer. Abre aspas. David disse que o profeta recebeu o mandamento de Deus, e isso era autoridade suficiente. Ele parecia não entender a necessidade da corrente contínua de ordenações.
Fecha aspas. Até 1831, não havia na Igreja o conceito de dois sacerdócios, que deveria existir na hipótese da clara divisão entre as duas ordenações, feitas primeiramente por João Batista e supostamente concedendo o sacerdócio arônico, e depois por Pedro, Tiago e João, conferindo o sacerdócio de Melquisedeque. Divisão essa muito clara na Igreja hoje e supostamente baseada na ordenação e instrução desses seres celestes. Ao contrário disso, a única divisão existente era a dos ofícios de elder, sacerdote, mestre e diáconos, todos sobre a mesma ordem do sacerdócio. Em 1831, Joseph e o bispo Partridge tiveram uma discordância sobre a colonização do Missouri, área pela qual Partridge era responsável. Foi então que em 1832 aparece a divisão entre os dois sacerdócios, com a introdução do sumo sacerdócio, do qual Joseph era o presidente. Surge então também a seção 64 de Doutrina e Convênios, a qual no versículo 17 chama a atenção de Edward Partridge pela desobediência e mais tarde outra revelação estabelece claramente que seu chamado como bispo era inferior na hierarquia da igreja. E assim Deus coloca Edward Partridge em seu devido lugar. Por causa de situações como essa, historiadores ligam a evolução no sacerdócio da igreja e de sua hierarquia a problemas internos e com a necessidade de Joseph em criar uma estrutura estratificada que o colocasse acima dos demais e lhe protegesse de eventuais usurpadores que tentassem lhe tirar a posição de cabeça da igreja. A estrutura original, que baseava a autoridade no carisma do líder, como acontece na infância da vasta maioria das religiões, o deixava extremamente vulnerável, já que qualquer um poderia ter revelações, visões, usar pedras dividentes e receber visitas de anjos. Em 1832, Joseph começa a ditar a história da igreja, e também Doutrina e Convênios 84. E em ambos os textos se faz referência ao sacerdócio como a autoridade de Deus. Fala em ordenações e o recebimento de tal autoridade por ministração de anjos, sem mencionar os ilustres seres celestiais, nem nada sobre imposição de mãos por eles. O que poderia ser referido por apologista hoje como apenas a ausência de evidência, sem contudo evidência da ausência. Isso seria plausível se não fossem os testemunhos dos Whitmers e de McLellin, especificamente afirmando que nada era dito sobre João Batista, Pedro, Tiago e João a essa altura da história do ministério de Joseph Smith e Oliver Cowdery. É também na seção 84, versículo 31, que é feita a profecia de que os filhos de Moisés e de Arão iriam oferecer um sacrifício aceitável na casa do Senhor, que seria construída em Independence, Missouri, naquela geração. O único problema é que aquela geração toda já morreu e nenhum templo foi construído lá, ou sacrifício oferecido. Mas isso é assunto para um outro episódio para discutir as profecias não cumpridas de Joseph Smith. Então, continue sintonizando no canal. Ainda nessa sessão, de 84 de Doutrina e Convênios, Joseph relata a corrente de ordenações ao sacerdócio até Moisés, através de Jetro, seu sogro, e sua linhagem, que vai até Adão, e diz também, no versículo 22, que nenhum homem pode ver Deus e sobreviver, exceto que tenha o sumo sacerdócio. O que é interessante, já que Joseph teria visto Deus 9 anos antes de receber o dito sacerdócio, e nem morreu. A revelação de 1832 reestrutura o sacerdócio e estabelece que os ofícios de mestre e diácono são apêndices do sacerdócio menor, ou arônico, e não mais do sacerdócio em geral, como eram antes. Mais uma vez, nenhuma relação é citada entre tal sacerdócio menor e João Batista, que teria dado tal autoridade a Joseph e Oliver. Com essa nova revelação, os ofícios de bispo e elder, que existiam desde a organização da igreja em 1830, passam a ser considerados apêndices do sumo sacerdócio, que só apareceu mais tarde, em 1831, introduzindo um sério anacronismo na organização do sacerdócio na igreja. Em 1834, os santos foram expulsos de Jackson, Missouri. O acampamento de Sião voltara sem cumprir o objetivo para o qual se havia sido organizado. A terra designada para ser a nova Sião havia sido perdida. E Dee Howe publicou seu livro chamado Mormonism Unveiled, que traduzido quer dizer Mormonismo Desvendado. E um grupo de líderes insatisfeitos com Joseph empregaram um investigador chamado D.P. Horvath, o qual foi até Nova York e conseguiu mais de 50 declarações assinadas por vizinhos dos Smiths, confirmando os boatos sobre seu histórico como caçador de tesouros e o caráter preguiçoso e desonesto da família Smith. Uma tempestade perfeita que criou imensa pressão sobre o jovem profeta
fez com que a sua autoridade fosse pesadamente desafiada. Foi diante dessa pressão que apareceu a primeira menção a uma ordenação ao sacerdócio feita por João Batista. Foi no jornal da igreja The Latter-day Saints Messenger and Advocate. No texto do jornal, Oliver Cowdery disse o seguinte, abre aspas, de repente, como forma no meio da eternidade, a voz do Redentor nos falou, enquanto o véu se abriu e o anjo de Deus desceu vestido de glória. Sua voz, embora branda, perfurava até o âmago, e suas palavras, eu sou teu conservo, dissiparam todo o medo. Recebemos sob sua mão o santo sacerdócio. Como ele disse, sobre vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro este sacerdócio e autoridade, que permanecerá na terra, para que os filhos de Levi ainda ofereçam uma oferta ao Senhor em justiça. Fecha aspas. Note que na carta, o anjo não é reconhecido como João Batista, mas apenas um anjo sem nome. Só mais tarde é que se passou a dizer que o dito anjo era de fato João Batista. Esse relato também apresenta alguns anacronismos, já que a divisão do sacerdócio e a associação do sacerdócio arônico aos filhos de Levi não fazia parte da narrativa da igreja até 1832. Como poderia esse conceito ter sido introduzido 3 anos antes, através dessa ordenação por João Batista? Além disso, o termo sacerdócio não aparece nos registros da igreja até 1831, o que também torna anacronístico o termo aparecendo na boca de João Batista em maio de 1829. E não esqueçamos o fato de que o sacerdócio, como usado no texto bíblico, não se trata de um poder recebido por Deus, mas da condição daquele que exerce uma função de sacerdote. Assim como a presidência não é um poder em si, mas a condição daquele que foi eleito para a posição de presidente do país. E o papado não é um poder, mas a condição daquele que ocupa a posição de papa no momento. Com relação à teologia e à evolução de Joseph Smith sobre a natureza e autoridade na igreja, Grant Palmer observa em seu livro An Insider's View of Mormon Origins, ou, traduzido, Uma Visão de Dentro das Origens do Mormonismo, ele diz o seguinte, em 1829, Joseph disse que foi chamado pelo Espírito. Em 1832, ele mencionou que anjos compareceram a esses eventos. Em 1834 e 35, as manifestações espirituais tornaram-se aparições literais e físicas de seres ressuscitados. Os detalhes de histórias assim geralmente se perdem com o tempo. Nesse caso, contudo, eles se multiplicaram e ficaram mais nítidos. Bem, agora como uma história mais polida, com a ordenação ao sacerdócio se tornando um evento físico e único, o qual ninguém mais poderia clamar ter recebido também, sob pena de ser acusado de plágio, falsidade, apostasia, heresia e outros nomes carinhosos que se dá àqueles que desafiam a autoridade religiosa reinante, restava apenas uma coisa para cobrir todas as bases: alterar as revelações anteriormente recebidas, para fazer referência ao sacerdócio, suas chaves e a ordenação física. Assim, futuras gerações, como eu e você, iriam para sempre pensar que a revelação original sempre tratou do assunto. Várias seções do livro de escrituras Doutrina e Convênios, publicado em 1833, sob o nome Livro de Mandamentos, foram alteradas em 1835 para incluir alusões ao sacerdócio e dar legitimidade à nova história sendo contada por Joseph Smith e Oliver Cowdery. Os membros da igreja colocam a Bíblia, como temos hoje, em um patamar secundário, comparado ao Livro de Mórmon, que é considerado pela igreja e seus membros como o livro mais correto em toda a face da Terra, através do qual podemos nos aproximar mais de Deus do que por qualquer outro livro. O motivo principal para essa demoção da Bíblia é explicado no próprio Livro de Mórmon, em 1 Nef 13, onde os membros aprendem que a grande e abominável igreja adulterou a Bíblia ao longo dos anos, de modo que o que temos hoje em dia é uma versão corrompida e não a original como saída da boca de Deus. É curioso vermos um processo semelhante acontecer nas escrituras modernas da própria igreja restaurada, onde as revelações originais são mais tarde modificadas, reduzidas ou acrescentadas, para acomodar as novas necessidades de Joseph Smith e sua jovem igreja. Aqui eu abro um parênteses, em caso você esteja se perguntando, mas que igreja é essa que adulterou a Bíblia? Isso não é um assunto abertamente discutido na igreja hoje, e há interpretações diferentes do assunto. Alguns dizem que o Livro de Mórmon está claramente se referindo à Igreja Católica. Afinal, foi sob a tutela da Igreja Romana que a Bíblia, como conhecemos hoje, foi compilada.
e foi ela que teve domínio absoluto sobre a mesma por séculos e séculos. Contudo, o livro de Mórmon também deixa claro que todas as igrejas, exceto a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, são a igreja do diabo. Segundo essa escritura no livro de Mórmon, não só a Igreja Católica é do diabo, mas a Igreja Presbiteriana, Anglicana, Batista, Luterana, Quadrangular, o Islamismo, o Budismo, o Hinduísmo, o Taoísmo, o Espiritismo e todas as demais. Todos seus amigos que frequentam quaisquer dessas outras igrejas, que não seja a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estão frequentando a Igreja do Diabo, a grande prostituta de toda a terra, como o livro de Mórmon a chama. Mas os membros da igreja, apesar de interiorizarem essa grande verdade e se sentirem privilegiados por serem os poucos chamados a pertencer à única igreja verdadeira de Jesus Cristo, não falam abertamente sobre isso por razões óbvias. Agora, voltando à adulteração de Doutrina e Convênios. A seção 5 de Doutrina e Convênios foi uma que recebeu dezenas e dezenas de novas palavras adicionadas à revelação original, dentre elas o versículo 6, o qual foi modificado para incluir a palavra ordenação. O versículo 4 também foi alterado, pois dizia originalmente que o dom de tradução seria o único dom que Joseph Smith receberia. Contudo, esse versículo hoje fala que esse seria o primeiro dom que ele receberia e não o único. Talvez Deus tenha mudado de ideia. Ou talvez Joseph tenha só entendido mal a voz do Senhor. Aí você deve se perguntar, o que mais ele entendeu errado então? Ou a explicação mais simples, talvez Joseph tenha escrito uma grande besteira do ponto de vista de quem está fundando uma igreja e mudou o texto para poder lhe dar mais poder e autoridade. A seção 7 também foi alterada para adicionar o versículo 7, que fala das chaves do sacerdócio, dadas a Pedro, Tiago e João. Algo que não aparecia na versão original. Existem muitos e muitos outros exemplos de alterações das revelações originais de Doutrina e Convênios, e eu vou deixar um link na descrição do vídeo para um site que mostra as comparações lado a lado das revelações originais e alteradas, e feita por Sandra e Gerald Tanner, um trabalho maravilhoso que é muito interessante para quem quer aprender mais sobre a igreja. Mas por hoje, encerrarei essa parte com a seção 27 de Doutrina e Convênios, datada de 1830, como você pode ver hoje no cabeçalho. Essa seção tem mais versículos inseridos posteriormente em 1835 do que os versículos originais de 1830. Joseph adicionou 297 palavras a essa seção em 1835. A seção 27 original tratava apenas do sacramento e instruía os membros a não comprar vinho de seus inimigos, e ensinava que não importava o que comessem ou bebessem. Daí começou a tradição na igreja de usar a água como parte do sacramento e não o vinho. Exceto, é claro, nas ocasiões onde as visões mais magníficas aconteceram. Essas ocasiões eram sim acompanhadas de longos jejuns e regadas a muito vinho sacramental. Não apenas aquele copinho que a gente tem hoje, mas sim vinho à vontade. Possivelmente algo que facilitava a ocorrência das visões espirituais, efeito que a água certamente não teria. Há ainda alguns estudiosos que têm teorias de que o vinho que era usado nessas ocasiões era alterado com ervas alucinógenas, nessas ocasiões, como na dedicação do templo de Kirtland. Então, a metade do versículo 5 e os versículos 6 a 13 de Doutrina e Convênios 27 foram todos adicionados à revelação em 1835, 5 anos depois da revelação original. Só então a seção passou a incluir o relato de João Batista e de Pedro, Tiago e João, conferindo os 2 sacerdócios a Joseph e Oliver. Os versículos adicionados também mencionam outros profetas e patriarcas, inclusive 2 profetas chamados Elias, que na verdade em inglês têm nomes ligeiramente diferentes, Elijah e Elijah. Hoje se sabe que os 2 Elias que aparecem na Bíblia eram na verdade a mesma pessoa, ou seja, Joseph duplicou o mesmo personagem e o transformou em 2, erro que era comum na tradição bíblica na época. Talvez Elias tenha aparecido para ele com um estilo de cabelo diferente, ou vestido outra roupa, óculos escuros, não sei. Algo que fez com que Joseph pensasse que ele era outro personagem. Lembra que ele não está relatando sobre os personagens aleatórios. Esses seriam personagens que apareceram a ele. Enfim, a seção 27 de hoje dá a impressão ao leitor que a história da ordenação do sacerdócio foi sempre conhecida entre os membros, desde 1830, que é a data oficial na seção 27, mostrada no cabeçalho, até hoje. Quando, na verdade, vemos que esse não é o caso.
Vamos ler agora a seção 27 de Doutrina e Convênios para comparar as versões originais de 1830 e ver o que foi acrescentado. Os versículos 1 e 5 permanecem como originalmente ditados. Já o versículo 6 é onde a expansão começa e as 297 novas palavras são inseridas. Repare que no versículo 6 original é prometido que o Salvador Jesus Cristo um dia voltará para tomar um vinhozinho com aqueles que Deus, seu Pai, lhe der. Já na versão alterada, em 1835, o versículo traz uma longa lista de profetas que vão estar naquela ocasião tomando esse vinhozinho com o Salvador. E talvez comendo um fundi ou ao lado de uma lareira ou algo assim. Brincadeira, né, pessoal? Ele certamente está se referindo a Jesus voltando e tomando o sacramento, que finalmente voltará a ser com vinho. Yay! O primeiro a ser adicionado foi Moroni, claro, personagem com o qual os membros estavam muito bem familiarizados, e que cria essa ponte entre a igreja moderna e a igreja do passado. E a palavra chaves, que não era parte da narrativa oficial da igreja, mas que vinha começando a ser utilizada com mais e mais frequência, como forma de estabelecer a hierarquia mais formal na igreja. O segundo profeta mencionado é Elias, o qual, segundo Doutrina e Convênios, possui as chaves para restaurar todas as coisas mencionadas por todos os profetas. Nessa hora eu me pergunto, se o cara que tem todas as chaves apareceu e as deu a Joseph, para que precisava os outros? Mas isso é uma pergunta doutrinária para uma longa discussão. O versículo 7 é onde a mágica começa a acontecer. Esse versículo introduz João Batista na lista de autoridades. E no versículo 8, bingo! 6 anos depois da suposta aparição, o registro escriturístico é adulterado para fazer parecer que o relato sempre fez parte do cânone dos santos dos últimos dias. E em detalhes, inclusive mencionando a palavra sacerdócio, palavra que nem era usada na época na igreja. Os próximos versículos mencionam outras figuras importantes, como Elias, que como já falei era o mesmo de antes, apenas duplicado por Joseph, Miguel, Abraão, Isaac, Jacó e José. E aí vem o versículo 12 e bingo, de novo! Agora a aparição de Pedro, Tiago e João passa a ser oficial e escriturística, com data retroativa a 1830. Exceto que o texto foi acrescentado em 1835, sob as condições já descritas. É aí que a mesma pergunta que fizemos sobre o relato tardio da primeira visão deve se aplicar à restauração do sacerdócio também. Por que é que Joseph e Oliver demoraram 6 anos para mencionar um dos eventos mais maravilhosos e importantes da história da humanidade? O apóstolo LeGrand Richards foi questionado se mudanças foram feitas nas revelações da igreja. Em sua resposta, datada de 12 de maio de 1966, ele afirmou o seguinte, abre aspas, agora, respondendo às suas perguntas quanto ao fato de as primeiras revelações da igreja terem sido revisadas ou algum versículo ter sido adicionado, como algumas pessoas afirmam, já passei dos 80 anos, cumpri 4 missões, fui bispo de 3 alas, presidente de uma estaca, por 14 anos e bispo-presidente da igreja. E agora, por 14 anos, sou membro do Coro dos 12 e não sei de nenhuma mudança ocorrida durante esse tempo. Acabei de discutir esse assunto com o presidente Joseph Fielding Smith, o historiador da igreja, e ele indica que o livro de Mórmon houve algumas mudanças gramaticais. Nenhuma alteração foi feita de que de alguma forma alterasse o significado de qualquer frase. São pode ter sido substituído por eram, para torná-lo mais gramaticalmente correto. Pode ter havido algumas palavras alteradas em Doutrina e Convênios, e o presidente Smith pensou que havia uma seção deixada de fora, que era instrução, em vez de revelação. Se você já publicou um livro, sabe que depois que sai da imprensa, sempre há alguns erros e erros tipográficos, ou uma frase deixada aqui ou ali. Tendo escrito e publicado 3 livros, posso testificar que isso é verdade, e tais erros devem ser corrigidos. E sei que a igreja é verdadeira e que as doutrinas originais, conforme foram reveladas do céu, não foram alteradas. Fecha aspas. Aqui eu gostaria só de relembrar a você que Joseph Fielding Smith é o presidente da igreja que arrancou a página do diário de Joseph e a escondeu num cofre, porque ela continha um relato da primeira visão, escrito por Joseph Smith em 1832, que ele não queria que o público ficasse sabendo, pois mencionava apenas Jesus Cristo, e não o Pai e o Filho, como é contado hoje. E os problemas não acabam por aí. Oliver Cowdery comentou em 1848 sobre sua participação na restauração do sacerdócio de Melquisedeque. Abre aspas. Eu também estava presente com Joseph, quando o sacerdócio de Melquisedeque superior foi conferido pelo santo anjo nas alturas.
Esse sacerdócio, então, conferimos uns aos outros por a vontade e mandamento de Deus. Fecha aspas. Note que, apesar da afirmação de Joseph em 1838 de que 3 personagens angelicais, Pedro, Tiago e João, tinham vindo, por que Oliver se referiu a apenas um ser, o Santo Anjo? Como é que Oliver poderia se confundir num detalhe tão simples? Me faz lembrar a primeira visão, onde Joseph diz primeiramente ser um personagem, depois mudou para muitos e finalmente 2. Uma das justificativas é o espírito de perseguição que havia na região na época em que a visitação aconteceu. Mas eles não ficaram ali mais do que algumas semanas. E como isso explica o silêncio sobre o assunto entre amigos, familiares, membros e líderes fiéis do movimento? Apologistas vão tentar dizer que a ausência de registros escritos nos anais da igreja ou em diários de membros da época não quer dizer que eles não estivessem cientes e falando sobre o tema. Mas esse argumento eu não vou nem considerar digno de resposta. Para isso, já citei o depoimento dos Whitmers e a biografia escrita por Lucy Smith. B.H. Roberts, um historiador fiel da igreja, admitiu o seguinte em 1902, abre aspas, não há um relato definido do evento, da restauração do sacerdócio de Melquisedeque, na história do profeta Joseph, ou, por falar nisso, em qualquer um dos nossos registros. Fecha aspas. Joseph e Oliver nunca identificaram a data do aparecimento de Pedro, Tiago e João. Em vez disso, fazendo declarações generalizadas sobre o local, perto do rio Susquehanna, e sobre a época e as circunstâncias do evento. O fato de os elders estarem sendo ordenados ao sumo sacerdócio pela primeira vez em 1831 indica que o ofício de elder originalmente concebido, ordenado na igreja, não tinha nada a ver com sacerdócio. O fato de Joseph ter recebido um sumo sacerdócio sobre as mãos de Lyman White, de acordo com o livro Rough Stone Rolling de Richard Bushman, indica que ele não acreditava ter recebido o sumo sacerdócio antes dessa época, 1831. O que isso diz sobre a suposta visita de Pedro, Tiago e João? Bem, meus amigos, essa é a história da restauração do sacerdócio, uma história inserida nas Escrituras posteriormente. Assim como o relato da primeira visão, ambos surgindo muitos anos depois, em momentos de crise de autoridade na igreja. Olhado de forma isolada, como apologistas gostam de fazer, pode se explicar de forma razoável se alguém quiser realmente continuar acreditando na história contada pela igreja. Mas isso se torna bem mais difícil quando se analisa o fato à luz da história completa de Joseph, seu histórico de charlatanismo na caça aos tesouros, suas mentiras com relação às meninas com quem ele se casou às escondidas, suas ações ilegais ao longo de sua vida e as inconsistências nos seus relatos de visitações angelicais e etc. Agora que você sabe sobre a história completa, cabe a você decidir se o que a igreja conta é verdade ou não. Você tem a coragem de aplicar o mesmo nível e objetividade que você aplicaria em qualquer outra situação do dia a dia? Ou você está mais disposto a ser menos objetivo para poder manter a sua fé? A escolha é sua. O poder está em você. Bom, sem mais para o momento, um abraço apertado e obrigado pela audiência e o apoio a esse projeto. Sem censura, mas com respeito. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.